não somos daqui, nós aqui não pertencemos e a vida continua. Isso aqui é somente uma oportunidade de desenvolvimento, de crescimento, de reparação, né, de arrependimento, de fazer e de ser melhor. E Evolução em Dois Mundos está nos dizendo isso o tempo todo. Então, o capítulo 9, Evolução e Cérebro, começa da seguinte forma, falando da formação do mundo cerebral. Nada mais do que formação do nosso cérebro. Desde quando tudo começou, desde quando saiu lá da mônada, passou um princípio inteligente, até ao ponto que nós estamos hoje e que os demais estão aí, né? No mundo espiritual está ainda se desenvolvendo também, mas o que nos interessa hoje é até onde nós estamos, né? A gente sabe que existe espíritos e pessoas muito mais desenvolvidas, mas nós vamos parar aqui em nós hoje, porque a compreensão é onde a gente consegue compreender, né? Pelo estado que nós estamos hoje, estado esse de encarnado. Então, evolução e cérebro, formação do mundo cerebral, André Luiz começa assim. No decorrer do tempo, os arquitetos divinos auxiliam a consciência fragmentária na construção do cérebro, o maravilhoso ninho da mente necessitada de mais ampla exteriorização. Então, André Luiz fala, olha, no decorrer do tempo, assim como se desenvolveu a hereditariedade, assim como se desenvolveu o metabolismo, o cérebro também estava se desenvolvendo. Né? E sobre o que? Sobre influência, sobre domínio dos arquitetos divinos. E que isso, o nosso cérebro desenvolveu e chegou aonde ele está hoje, porque houve, né? O que ele fala aí, experimentação ao longo do tempo. Né? Experimentação essa que nos levou a desenvolver. A massa de células nervosas que precede a formação do mundo cerebral nos invertebrados dá lugar à invaginação. Essa invaginação a gente vai entender como camadas de tecido, dobras de tecido, camadas sobre ela mesma, né? Mesma coisa que a gente pegasse um tecido, né, e dobrasse várias vezes, tá? Invaginação do ectoderma nos vertebrados, constituindo-se lentamente a vesícula anterior ou prosencéfalo, a vesícula média ou mesencéfalo e a vesícula posterior ou rombencéfalo. Né? Então, o que André Luiz está nos dizendo aqui nesse parágrafo? Olha, os invertebrados, né, tinham uma massa nervosa, uma massa de tecido nervoso, né? Como o passar do tempo eles foram evoluindo, ou seja, no mundo espiritual e material e espiritual, as idas e vindas, as experiências no corpo físico e no corpo espiritual, esses invertebrados, essa massa nervosa, nos vertebrados, né? Ele fala que uma precede a outra, essa massa nervosa teve essa transformação de dobras, né? De tecido, sobre ele mesmo. E ele fala o seguinte, que já lá nos peixes, os hemisférios cerebrais mostram-se ainda muito reduzidos, né? Ou seja, pouco desenvolvidos, mas nos anfíbios já demonstram um desenvolvimento encorajador. E lá nos répteis, né? Já avançou um progresso, já teve um progresso mais vasto, configurando com alguma perfeição o arqueduto de Sylvius, que é um canal intracraniano, né, para circulação de líquido, aprimorando-se com mais segurança em semelhante fase na forma espiritual, o centro coronário do psicossomo futuro e refletir-se na glândula pineal já razoavelmente plasmada, construída em alguns lacertídeos, lagartos, qual o rincocéfalos, que a gente pode... como se fosse um primo
né, um parente distante do dinossauro, o rincocéfalo da Nova Zelândia, em que a epífise embrionária se prolonga até a região parietal, aí assumindo a feição de um olho com implementos característicos. Então, André Luiz está nos dizendo o seguinte, olha, a gente sai dos invertebrados, vem para o invertebrado, o cérebro, né? Evoluindo um pouco mais. Lá nos répteis, ele teve, né? Como ele fala aqui, um avanço maior. Cita, né, os lagartos, onde a gente pode ver a presença da pineal, ou seja, do terceiro olho, né? Nós não temos mais esse terceiro olho porque nós somos desenvolvendo e ele hoje está junto, dentro aí dessa glândula pineal, né? Mas lá quando nós passamos pelo estágio do lagarto, né? Essa glândula estava aí em nossa testa, né? Plasmada já, e ela já tinha aí uma certa perfeição. Ainda não perfeita, uma certa perfeição, mas ainda tinha um ponto que levava ao primitivismo. Zoólogos respeitáveis consideram o mencionado aparelho como sendo um globo ocular abandonado pela natureza. Esse terceiro olho, né? Contudo, é aí que a epífise começa a consolidar-se por fulcro energético de sensações sutis para a tradução e seleção dos estados mentais diversos nos mecanismos do reflexo, mecanismo da reflexão e do pensamento, da meditação e do discernimento, prenunciando as operações da mediunidade consciente ou inconsciente, pelas quais espíritos encarnados e desencarnados se consorciam uns com os outros na mesma faixa de vibração para as grandes criações da ciência e da religião, da cultura e da arte, na jornada ascensional de elevação, né, para Deus, quando não seja nas associações psíquicas de espécie inferior ou de natureza vulgar, em que as almas prisioneiras da provação ou da sombra se retratam reciprocamente. Né? Então, é na epífise, e a gente já viu isso, né, lá em Missionários da Luz, que a gente sofre, tem influenciação, né, de naturezas boas ou más. E ele fala, é lá, a partir da epífise, que a gente tem também o quê? A mediunidade consciente e inconsciente. É para onde, né, a gente o quê? Consorcia, une-se um ao outro, dependendo da nossa vibração boa ou ruim, né? Ou então, o que ele fala lá, né? Que também tem a relação e associação também para o ruim, a natureza vulgar, as almas prisioneiras, né? As sombras, né? Então, é através da epífise, nessa formação lá nos lagartos, né? É que a gente tem tudo que se tem hoje, né? Ou seja, a conexão entre o espiritual se faz por essa epífise. Lá atrás, nos lagartos, no terceiro olho, mas esse nosso terceiro olho está aí intrínseco, né? Nessa epífise. Então, olha aí, né? Como as coisas foram acontecendo, como foram desenvolvendo até chegarmos onde nós estamos hoje. Então, isso é prova de que nós vamos continuar morrendo o corpo físico, continuando o corpo espiritual no mundo espiritual sendo estimulado, volta, é inserido novamente no ambiente material, seja ele qual for. Nós não vamos entender material aqui como sendo apenas a Terra, porque a gente sabe que existem outros mundos, né? Então, outros mundos materiais. Então, quando somos colocados em oportunidades materiais, nós vamos desenvolver mais um pouco e nós vamos morrer, nascer, renascer quantas vezes for necessário, até que nós possamos atingir o que nós estamos almejando, que é a classe dos espíritos puros. E aí ele vem com o segundo subtítulo falando de girencefalia
e licencefalia. Não é difícil, gente? É difícil. Mas a gente vai desvendando, a gente vai esmiuçando para que a gente então possa entender. Então nós vamos entender por licencefalia o cérebro, a massa cerebral mais lisa. Quando a gente olha o cérebro, a gente vê parece que é rugoso, né? A gente vê aquela cavidade ali, parece que o cérebro é todo rugoso. Mas ele é rugoso, mas se você reparar para pensar, para poder observar, você vai ver que também são camadas assim que vão se desdobrando, se enrugando, se desdobrando e vai fazendo aquela massa, né? Então, quando ela é uma massa mais lisa, ou seja, com menos camadas dobradas, né? Vamos dizer assim, ela está mais lisa, nós vamos entender por lisencefalia. E girencefalia, André Luiz já quis nos dizer que é um cérebro com mais dobras, com mais pregas, né? Mas ele vai dizer lá mais abaixo que isso aqui, nessa linha de evolução, nessa reflexão que nós vamos fazer, isso não tem nada a ver se um é mais liso ou o outro é mais rugoso, não tem a ver com a questão de, então aqui nessa época um era mais inteligente, o outro menos inteligente, e até mesmo hoje, ele vai dizer, né, cada um aí no seu desenvolvimento, mas ele vai dizer que isso não tem a ver com ser um pouco mais inteligente que o outro, né? Então ele começa assim. Prossegue o crescimento dos hemisférios cerebrais nas aves com significativas porções cerebelares para encontrarmos nos mamíferos o encéfalo com apreciáveis dotações apresentando circunvoluções. Essas circunvoluções que André Luiz fala são essas dobras, né? Então, olha, ele está falando para a gente que lá nas aves que começou o crescimento dos hemisférios cerebrais, né? E eles foram passando aí, foram encontrando também nos mamíferos o encéfalos e foi se desenvolvendo, apresentando cada vez mais camadas, dobras nos girencéfalos e aumento expressivo da área do córtex. Quanto mais se verticaliza a escalada, ou seja, quanto mais a gente se desenvolve nessa linha aí da eternidade, mais se reduz a percentagem volumétrica do cerebelo, enquanto que os hemisférios cerebrais se dilatam. Contudo, é preciso destacar que esse fenômeno de progressão fundamentalmente não se relaciona com a inteligência e nem esta é, a rigor, proporcional ao número de camadas, né, de circunvoluções cerebrais, tanto que mamíferos quais o coelho, o canguru, o ornitorrinco e até mesmo certos primatas possuem cérebro lisencéfalos ou sem circunvoluções. A girencefalia e a lisencefalia obedecem a tipificações traçadas pelos orientadores maiores no extenso domínio dos vertebrados, preparando o cérebro humano com a estratificação de lentas e múltiplas experiências sobre a vasta classe dos seres vivos. A maneira de crianças tenras internadas em jardins de infância para aprendizados rudimentares, animais nobres desencarnados a se destacarem dos núcleos de evolução fisiopsíquica em que se agrupam por simbiose, acolhem a intervenção de instrutores celestes em regiões especiais, exercitando os centros nervosos. Então, o que André Luiz está querendo dizer para a gente nesse parágrafo todo aqui, né? Ele fala o seguinte, olha, primeiro ele nos fala, né, que ter mais camadas, ter mais circunvulações não quer dizer que seja mais ou menos inteligentes, porque isso, ter mais camadas ou menos camadas, cada um aí dentro da sua classe,
Isso tem a ver com o quê? Ele é bem claro que fala lá embaixo, né? Isso são traçados pelos orientadores maiores, ou seja, esse desenvolvimento aí, ele é feito aonde? Lá no mundo espiritual, antes da gente vir para cá. E o que ele está querendo dizer quando ele fala da questão, né, dos animais nobres desencarnados? Né? Então, ou seja, os animais mais evoluídos que desencarnam, o que aqui acontece? Né? Quando eles desencarnam, os arquitetos espirituais, o que fazem? Praticam essa intervenção nessas regiões, né? Nesses centros nervosos deles, até chegar no cérebro, né? Até chegar na forma humana. Né? Porque nós não passamos por todos os estágios. Então, quando o animal desencarna e ele está um pouco mais desenvolvido, nós temos animais aí hoje muito desenvolvidos, né? Já com uma abertura aí para uma inteligência um pouco mais avançada, né? Principalmente hoje em dia os animais domésticos, aqueles que convivem com o homem, né? A gente sabe que hoje em dia tem uma gama cada vez maior, né? A gente vê aí, tem os cães, tem os gatos, mas a gente sabe que o porco também é um animal muito inteligente, né? A gente sabe que tem aves hoje extremamente inteligentes, com uma capacidade de interação muito grande. Então, quando eles desencarnam, esses arquitetos, esses orientadores espirituais, eles fazem o quê? Eles mexem nessa estrutura, né? Ou seja, existe um desenvolvimento do outro lado. Esses animais em desenvolvimento aceitam essa mexida. E depois que mexe naquela estrutura, ele novamente é inserido no meio material. Avança mais um pouquinho, desencarna, volta para o mundo espiritual. Ali eles mexem novamente na estrutura, recolocam-o novamente em determinado ambiente. E assim vai evoluindo até chegar onde nós chegamos hoje. Então nós fomos colocados e fomos inseridos muitas vezes em ambientes para o desenvolvimento, assim como nós somos colocados hoje também em muitos ambientes e oportunidades para desenvolvermos. Só que hoje a nossa perspectiva é diferente. Antigamente, né, nos colocavam nesses ambientes para que a gente pudesse desenvolver o material e o espiritual. Toda vez que eu falar espiritual, vocês não esquecem que o corpo físico está se desenvolvendo, mas o espiritual também. E, sobretudo, o desenvolvimento vem de lá para cá, não é daqui para lá. Né? Nós somos colocados em situações, nós somos criados em espírito simples e ignorante, lá na mônada, viramos um princípio inteligente, passamos por todas as fases até chegarmos aqui. E nós temos que entender que hoje nós somos colocados em determinadas situações porque o nosso crescimento hoje, ele já não é material igual dos animais. Os animais irracionais, né? Que agem aí por instinto. O cérebro ainda é um pouco primitivo em relação ao nosso, né? Mas também está se desenvolvendo. Só que hoje as nossas oportunidades, os nossos crescimentos são outros. E que crescimentos são esses? O nosso crescimento moral. Nós estamos aqui para ter valores, para ter crescimentos morais que vai nos elevar um pouquinho de cada vez. Todas as vezes que a gente for inserido e retirado, a gente vai viver experiências aqui, vai viver experiências do outro lado, no mundo espiritual, na nossa origem, na nossa casa. Nós vamos fazer as nossas reflexões, nós vamos traçar o nosso projeto de novo, né, com auxílio da espiritualidade, assim como nós vimos lá em Missionários da Luz, lá no setor de reencarnação. Né? Por que tudo isso? Né? Porque nós não precisamos tanto desse auxílio de alguém manusear para nós, mas nós hoje já estamos desenvolvidos ao ponto de ter essa capacidade de pensamento. O cérebro desenvolveu a tal ponto, né, da gente conseguir hoje estar aqui conversando sobre nós mesmos, ter entendimento sobre como nós fomos nos desenvolvendo e chegamos e estamos até aqui. E é muito interessante, né?
apesar de toda essa densidade, dessa robustez do palavreado de André Luiz, que André Luiz aqui está mais parecendo Emmanuel, né? Porque eu acho a linguagem do Emmanuel às vezes bem mais difícil do que o André Luiz, mas necessário para que a gente possa fazer a nossa reflexão generalizada. Quem quiser aprofundar que vai fazer sua pesquisa, mas tem aqueles que estão muito familiarizados com esse termo, principalmente o pessoal da área aí de biológicas, principalmente aí os médicos, né, que podem fazer, os biólogos, né, que podem fazer aí essa leitura e entender com muito mais propriedade do que nós. Mas nós também vamos aí, né, passando a grosso modo também absorvendo aquilo que nos cabe, né? Então nós estamos aí hoje avançando para o nosso crescimento moral, para a gente ter cada dia mais um pouquinho de ascensão. E ele vai falar agora do fator de fixação. E ele fala assim: esse fator de fixação, gente, é o fator de fixação da mente. Os neurônios nascem e se renovam milhões de vezes no plano físico e extrafísico, na estruturação de cérebros experimentais, com mais vivos e mais amplos ingredientes do corpo espiritual, quando, em função nos tecidos físicos, até que se ergam em unidades morfológicas definitivas do sistema nervoso. Demonstrando formações especialíssimas, porquanto reproduz mais profundamente a tessitura das células psicossomáticas, o neurônio é toda uma usina microscópica, construindo-se de um corpo celular com prolongamentos apresentando o núcleo, escassa cromatina e um nucleolo, né? Então, ele está dizendo para nós aqui, e nós vamos entender o seguinte. Primeiro, ele já nos disse, né? Os neurônios nascem e se renovam. A gente sabe que os neurônios morrem, mas eles se renovam. E a gente pode entender aqui o seguinte, que o neurônio também são células físicas que mais se aproximam, ou seja, né, que é mais comum, que mais parece com as células do nosso perispírito. Acha-se o núcleo cercado de protoplasma, em que há mitocôndrios, neurofibrilas, aparelho de Golgi, melanina abundante e um pigmento ocre estreitamente relacionado com o corpo espiritual, de função muito importante na vida do pensamento, aumentando consideravelmente na natureza e na velhice das criaturas, além de uma substância invisível na célula em atividade, a espalhar-se no citoplasma e nos detritos, facilmente reconhecível por intermédio de corantes básicos quando a célula se encontra devidamente fixada. Essa substância a expressar-se nos chamados corpúsculos de Nísel, que podem sofrer a cromatólise. Representa alimento psíquico aurido, obtido pelo corpo espiritual no laboratório da vida cósmica através da respiração durante o repouso físico para a restauração das células fatigadas e insubstituíveis. Então, ou seja, o que interessa para nós aqui hoje, né? André Luiz está querendo dizer para a gente o seguinte, olha, os neurônios morrem. As células, né? Os neurônios, essas células morrem. Essas células precisam de ser substituídas ou consertadas. E quando que é feito isso, né? E André Luiz está dizendo aqui que é o corpo espiritual, através da respiração durante o sono, quando ele fala que o nosso repouso físico, né, é que faz o quê? É que restaura ou substitui essas células que, então, essas células daí, né, que estão precisando de ser substituídas ou consertadas. Então, por isso que a gente precisa entender também a importância do sono.
Quando a gente fala na questão do sono reparador, não só para o corpo físico, mas para o corpo espiritual. É porque a gente tem ali neurônios que morrem, células que morrem, e muitas vezes é através da respiração do espírito, né? É o corpo espiritual, através da respiração, é que vai consertar ou substituir determinadas células, neurônios aí, que estão precisando dessas reparações ou dessas substituições. O pigmento ocre, esse pigmento ocre é esse fator de fixação, né? De fixar o nosso cérebro. Pigmento ocre que a ciência humana observa sem maiores definições é conhecido no mundo espiritual como fator de fixação, como que a encerrar a mente em si mesmo quando esta se distancia do movimento renovador em que a vida se exprime e avança, adensando-se ou rarefazendo-se ele nos círculos humanos, conforme a atividade mental do espírito na cota de tempo em que se lhe perdure a existência carnal. Então existe um pigmento ocre amarelado que é conhecido no mundo espiritual pela fixação do nosso cérebro. É um fator de fixação, nos fixa, nos prende, né? Muitas das vezes em nós mesmos. Então, quando ele fala aqui de adensa ou rarefaz, né? O que ele está querendo dizer para nós? Olha, a atividade mental do espírito nos afasta ou nos aproxima. Ele rarefaz como se fosse ralear, ou então fica denso, grosso, né? Então, quanto mais denso esse líquido, e esse líquido se adensifica ou rarefaz pela atitude mental do espírito, quer dizer que você vai estar mais preso ou mais fluido, vamos dizer assim. E a gente pode fazer uma comparação aqui do seguinte, né? Quando a gente dá impulsos para o nosso cérebro em que densifica esse fluido, esse líquido ocre, essa fixação, né, esse fator de fixação, olhando agora para o lado espiritual, quanto mais denso ele é em se tratando da materialidade, para desencarnar é pior. Por que eu estou dizendo isso? Vocês vão entender agora. Lógico que esses impulsos mentais, essa densificação ou essa rarefação desse líquido óptico, tem circunstâncias, cada um dentro de uma circunstância, cada caso um caso, né? Mas quando eu mando impulsos mentais, que eu estou muito presa ao material, o que vai acontecer quando eu desencarnar? Eu vou ficar muito presa aqui, porque eu estou condensada aqui no material. Se eu mando impulsos mentais de entender, ou seja, quando tudo fica mais fluido, quando eu entendo, quando eu mando impulsos mentais no sentido de que a vida continua, eu não sou daqui, eu vou embora levando só as minhas boas ações, as minhas más ações, os meus aprendizados, tudo aquilo que eu consegui guardar na mente eu levo comigo. Aquilo que eu carrego nas mãos materialmente vai ficar tudo aqui. Então é mais fácil se desprender. Da mesma forma, olhando aqui no mundo espiritual. Quando eu mando determinados impulsos que densifica, né, o meu corpo físico, eu estou mais introspectivo. Eu estou mais olhando, preso em mim mesmo, né? Então, olha aí como que a gente vai aprendendo e vai fazendo a coligação de uma coisa e outra, né? Por enquanto, por hoje, nós vamos parar por aqui e eu quero ver de vocês, se vocês têm alguma dúvida, alguma reflexão a fazer, se alguém chegou a algum entendimento diferenciado até aqui. Alguma dúvida, gente?